Olá pessoal, aqui é o Luiz Fernando, prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Eu sou da Two Towers, tenho um projeto grande chamado Incubiduca, falo de alta performance e desenvolvimento de pessoas e hoje eu estou aqui com vocês na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí como convidado uma pessoa espetacular que vem, o nome dele eu vou deixar que ele soletre porque realmente é daqueles assim que a gente fica escutando e falando assim, puxa vida, muito diferente, né? Muito essencial. Risto, mais uma vez, obrigado, muito obrigado Kenny, pelo convite. Olá a todos, meu nome é Risto Petroff Monevitz, não é nada demais, é quase um João da Silva. O Kenny é um querido, é um amigo nosso já de muito tempo já, e a gente desde 1987 que está trilhando esse caminho junto, dentro da área administrativa, dentro da área financeira, dentro da área de operações, né? Hoje eu tenho uma empresa de governança corporativa chamada RPM Consult, www.rpmconsult.com.br, que a gente se especializou, até pelos cases de sucesso, enfim, experiências que nós tivemos ao longo aí desses quase 40 anos de experiência dentro da área de operações, dentro da área de finanças, auditoria, logística e mais recentemente a parte de planejamento estratégico e reengenharia de processo, que a gente chama hoje num full service, né, dentro das empresas, quando a gente tenta implantar compliance e governança corporativa. Está muito em voga hoje. Né? Risto, e muitas vezes assim, as empresas começam, elas vão crescendo, principalmente empresas familiares, ou até outros que vão tendo ramificações. Cada departamento vai trabalhando de uma determinada forma. Perfeito. Só que perante algumas restrições governamentais e alfandegárias ou até financeiras, né? Precisa ter um olhar melhor, e esse olhar melhor ele faz com que você também reduza os custos e também aumenta as receitas e mais ainda os gestores têm uma visão mais transparente de tudo, né? Então você acabou se especializando bastante nessa área, né? Então, a gente percebe o seguinte, né, nós temos três tipos de empresas: as empresas pequenas, né, pequenas e microempresas. Você tem a média e tem a grande. Normalmente a grande e média para grande, ele já tem uma constituição profissional já bem definida, seja porque colocou profissionais mais experientes no mercado, né, no mercado profissional, seja porque ele tem dinheiro para que ele possa estruturar adequadamente a empresa. O que normalmente segura a economia, e se falando de Brasil mais ainda, são as pequenas e microempresas. E 99,99% dessas empresas são familiares. Então, o composto para que essa empresa tenha movimentação, seja ela comercial, operacional, financeira, e seguida com processos formais, é bem diferente das empresas grandes, das empresas médias. Por que isso? Porque você tem um componente familiar. Então, o que mexe muito nessas empresas é a parte emocional, é a filosofia familiar. Muitas discussões, muitas intrigas entre irmãos, entre pais, filhos, enfim. A família, de um modo geral, tem uma gestão, ou quer ter uma gestão, tal qual é a própria família. E a empresa, infelizmente, não pode seguir desta forma. A gente tem que tirar o componente emocional, a gente tem que estabelecer regras. Lá dentro não existe pai, mãe, irmão, irmã, tem que haver departamentos. Veja, não é que tem PJ, que haver. né? Tem que falar ela é pessoa jurídica, ela tem que ter regras. O pessoal tem que esquecer que existe ali protecionismo, enfim, a parte, né, até o nepotismo, que a gente pode falar assim. Tem que haver regra. E ter essas regras dentro de uma empresa profissional é muito difícil. Então, eu desenvolvi dentro da minha empresa, ao longo de anos de experiência, um processo que eu chamo de reengenharia humana, e aí eu uso a antroposofia, né? Então, reengenharia humana antroposófica, eu uso a antroposofia como ferramenta
de transformação comportamental, atitudinal e de saúde, inclusive, porque o empresário precisa ter uma coisa na cabeça. Se você tiver um negócio, por mais rentável que ele seja, mas que ele não esteja te dando nem satisfação pessoal, né, quiçá financeira, porque o resultado normalmente é catastrófico, mas principalmente uma satisfação emocional e de saúde, não vale a pena você ter essa empresa. E muitas vezes a pessoa nunca tira férias. Vira escravo da empresa, ok? Então, o que a gente faz é colocar um plano diretor macro, onde nós possamos implantar o que a gente chama de processos mínimos diários, usuais, para que todos possam seguir certas regras simples, mas que dá uma cadência de cotidiano que lhe permita ter uma vida após o trabalho. O que acontece é que, pela bagunça generalizada, obviamente, porque tem uma similaridade muito grande com a família, ele carrega tudo que acontece de bom e de ruim no dia a dia da empresa para dentro de casa também. Esse é o grande problema, porque se você tem um conflito dentro da empresa, você só estica esse conflito para dentro da sua casa. Isso não é bom. O empresário precisa ter tempo livre para pensar em outras coisas, precisa estudar coisas diferentes, precisa se socializar, precisa ter o seu momento família, o seu momento marido, o seu momento esposa, o seu momento social mesmo, né? Para que ele possa realmente sentir prazer quando ele voltar ao seu trabalho, à sua rotina diária, em que ele realmente consiga se incluir como um profissional que está feliz. A gente tem um grave problema da língua portuguesa, que a gente diz: eu quero ser feliz. Você não vai ser nunca, porque felicidade é um estado de espírito, é uma escolha. Você escolhe estar feliz ou escolhe estar triste. Então, quando eu digo que a gente tenta montar alguns processos de engenharia dentro dessa filosofia antroposófica, eu trabalho o lado profissional, é um tripé, né? Trabalho o lado profissional, trabalho o lado pessoal e trabalho o lado espiritual, que, para não entrar, para ninguém confundir com a religião, eu chamo de lado egoísta. É o lado que nós, como seres humanos, precisamos absolutamente, é mandatário que você tenha esse tempo egoísta, esse tempo para você, porque se você não estiver fortalecido, que dá um equilíbrio, né? No seu sistema neurosensorial, na sua cabeça, na sua alma, se você não estiver bem equilibrado emocionalmente, se você não estiver bem equilibrado socialmente, seja com relacionamento, seja com amigos, seja com esporte que você pratique, né? E se você não estiver também comunhado, né? Em comunhão com o seu Deus, seja qual a crença que você tenha, esse desequilíbrio que você não percebe, inconscientemente, reflete negativamente no resultado da tua empresa, no resultado no tratar com os seus funcionários, com os seus colaboradores, enfim. Todo mundo tem que entender que uma empresa, acima de tudo, ele é um órgão vivo. Certo? Tem tecnologia, tem infraestrutura, tem materiais, mas tem um bichinho chamado ser humano que controla tudo isso. Se você não tiver o equilíbrio nessas três vertentes, muito provavelmente você em algum momento vai ter alguns pontos negativos e que às vezes, quase sempre, são irreversíveis. Você não consegue trazer de volta a tua empresa a um equilíbrio natural. Legal. Então, aquele empresário que hoje percebe que ele tem essa deficiência, que ele precisa de ajuda externa, ele está maduro. Porque é muito simples. Eu vou dizer, como empresário, já tive as minhas empresas também, né? Tenho hoje a RPM Consult, que eu estou dando foco 100%, mas já tive empresa com bastante funcionário. Normalmente, por você ser empresa familiar e você colocar o seu emocional, às vezes você não enxerga, e o seu orgulho não te permite que você vá trazer alguém, entre aspas, estranho ao ninho, para te dizer aquilo que você não está conseguindo enxergar. E isso quase sempre reflete de novo em resultados negativos na empresa. Tenha resiliência, tenha paciência, mas mais do que isso, o empresário precisa ter humildade de reconhecer, isso é maturidade, de dizer: eu preciso de alguém que venha de fora, sem emoção, absolutamente imparcial, frio, né? Calculista, para que possa dizer claramente aonde está pegando e que a gente prontamente possa ajudar a mexer isso. Eu, particularmente, eu coloquei um componente humano nessa história quando eu falo da antroposofia. Então, eu entendi que se eu não tiver uma pessoa equilibrada, emocional, social,
né? Espiritualmente, dentro da crença dela qual seja, ela não vai conseguir render adequadamente o resultado que se espera dentro da empresa. Isso serve para o colaborador, isso serve também para os proprietários, que às vezes não enxergam. Não, é sempre a culpa do funcionário. Nem sempre. O funcionário tem seus defeitos, mas vale aquela máxima do exército, né? Sim. Os soldados é a cara do seu líder, do seu sargento, do seu comandado. Então, se o líder não está, o chefe, né? Normalmente é o chefe, não consegue enxergar isso e fazer essa mudança, ouvir também os seus colaboradores, ser realmente um ser que se envolve com a equipe, não vai ter como ter os resultados que ele almeja, pelo menos em tese. Equipe fraca dá um líder fraco também. E vice-versa. Exatamente. Né? Essa engrenagem ela tem que funcionar absolutamente dentro do mesmo contexto. E a grande maioria das empresas, pasmem, Kendi, não é de má fé que as pessoas fazem essa ou aquela. Cada um na sua vontade própria, na sua boa fé, no seu desejo de realizar o melhor, faz aquilo que pode. O problema é que quando não tem uma diretriz, não tem uma regra, seja porque não foi construído esse esqueleto básico, que a gente chama de linha mestra, né? Missão, princípios e valores, de fato. Uma brincadeira que eu faço em todas as empresas que eu entro, todas, que pode fazer esse exercício com quem você quiser. Empresa grande, média e pequena, todo mundo peca nessa brincadeira que eu vou falar agora. Você chega para o empresário, seja o dono, seja o gerente, o diretor, ou a tiazinha do café, que eu tenho o maior respeito. Aliás, em algumas empresas, ela reflete negócios. Sim. É estratégica também. Se ela tiver de mau humor, ela vai tratar mal o seu cliente já vai ficar com o pé atrás em conversar com você. Ela é o primeiro cartão de visita, valorize também. Mas a brincadeira que eu faço é o seguinte, eu pergunto, qual é a missão da tua empresa? Aí, normalmente o empresário bate no peito e fala, porque a missão da minha empresa é prestar um serviço de qualidade que é assim, assado. Não, amigo, quero saber o que está escrito na sua missão. Lá no site que você fez, está lá. Me diga qual é a missão. Ninguém sabe. Seu gerente, também não sei. Tiazinha do café, também não sabe. E sabe por quê? Porque a gente prega uma coisa que está escrito lá no site, mas no dia a dia faz totalmente diferente. Então, já começa que é uma Bíblia, né? Já começa que é uma missão desse tamanho. A missão tem que ser muito clara. O que é a missão de uma empresa? É a certidão de nascimento dela. É o propósito inicial pelo qual ela foi concebida. Então, quando você cria a partir disso a diretriz e o planejamento estratégico, muito claramente você vai atingir os seus objetivos. Princípios e valores. No caso da minha, ética e transparência. Não me peça para maquiar dados, relatórios, balanços, etc. e tal, porque eu não vou fazer. Tem um princípio de ética e de transparência. Ou é ganha-ganha, ou é sinceridade, ou é nada feito. Um não bem dado vale mais do que um sim, né, arrependido ou com outras intenções, não é verdade? O Risto, e aí mexe na cultura organizacional e mexe na parte de gestão de conflitos também. Também. Atualmente você está no buffetiano, é isso? Atualmente eu estou prestando serviço para um buffet, né, segmento de eventos, segmento que foi duramente afetado por conta da pandemia, né, como todas as empresas desse ramo. Né. Anteriormente eu estava também numa empresa que prestava serviços de eventos corporativos em shopping center, então você imagina a tristeza que foi, porque foi o primeiro que foi fechado pela pandemia e foi o último a ser aberto, né? Essa empresa conseguiu se segurar, mas está bem difícil ainda a operação, porque está tendo que retomar tudo, e enquanto isso os custos fixos não param, né? Também é importante a gente ter a engenharia de processo, por quê? Porque quando eu estou bem definido, quando eu tenho as estruturas muito bem detalhadas, muito bem definidas e controladas, com gestão dura, com KPIs, né, que são os pontos-chave, os números-chave que mostram a saúde ou não da empresa, eu consigo ter uma rapidez de decisão que é fria, calculista, mas é profissional, é justa. Se eu tenho 10 funcionários, agora eu tenho que reduzir meu faturamento para X, eu vou reduzir meu número de funcionários para atender aquela demanda atual. Isso não quer dizer que a gente vai prejudicar o funcionário. Às vezes eu consigo também mexer com alguma outra estrutura que eu consiga manter os funcionários. Eu sempre trabalho com essa ordem, manter os funcionários, porque isso para mim é a maior riqueza que uma empresa possa ter. Perfeito. Agora, o desespero quando bate numa empresa e ela não está estruturada, a primeira coisa que o empresário pensa, bom,
como é que é o ditado lá no Nordeste que eles falam? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, sai cortando desajustadamente, sem raciocínio lógico, sem dados confiáveis, e normalmente aquilo que naquele momento foi uma solução vira um grande problema, um grande pesadelo a médio e longo prazo. Então, estruturar uma empresa é mais do que só você colocar regras, é você conseguir dar fôlego para os empresários, né, para os seus sócios, para os seus investidores, uma tranquilidade de gestão, e que aquele período em que você se encontra na sua empresa realmente seja um período de gozo, um período de lazer, um período de satisfação, sabendo que 6 horas ou 7 horas, se eu for embora para minha casa, eu vou ter uma vida social, vou cuidar da minha família, e sei que o meu negócio está estruturado, está extremamente administrado. Eu acho que esse é o objetivo, né, que a gente tem. Muito obrigado aí mais uma vez, viu? Eu agradeço. Parabéns, eu fui conhecer o Bifeiano, a Dona Amélia, a Cristina, achou um ambiente fantástico, bem decorado pela Michele Flores lá, decoração. Michele também, nossa parceira lá. Graças a Deus estamos indo de vento em popa. O trabalho está dando já bastante resultados positivos, né? Mais um que a gente tem a satisfação de dizer que está dando certo. Perfeito. Ô Risso, queria que você deixasse aí os seus contatos aí. Perfeito. Pode falar o do buffet também, tá? Lá nós estamos lá no Bifeiano, então disponibilidades para esse ano ainda para festas, casamentos, aniversários, festas de 15 anos, festa de aniversário de casamento, enfim. Vocês podem procurar no Instagram, no Facebook Bifeiano, né? Estamos à disposição para atender vocês. A minha empresa chama RPM Consulting, né? Nosso telefone é 011 94332 8556, né? E no Facebook também, rpmconsulting.com.br, facilmente vocês vão nos encontrar. E obrigado novamente pelo convite, Ken. Estamos sempre à disposição. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então ao Risto Petrov Mondevites, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.